Mitsubukai. Fala aí, chapas que acompanham aqui o canal Mitsubukai, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, um tema muito bom de se falar de One Piece. Manda aí pra nós, Glauquinha. Hoje é dia de dar risada. Essa pode ser uma também. Já tá fazendo a dele já, mas um tema curioso, as risadas de One Piece. Eu quero um tutorial, você que é o mestre das imitações, um tutorial de como se fazer cada risada absurda de One Piece, que são todas bem... Mas tem algumas que é relacionada à própria fruta? Exato. Por isso que ela é daquele jeito? Uhum. Quem, por exemplo? Por exemplo... A gente vai na ordem, mas pode pular. Vamos na ordem, mas acho que a da Perona é assim... Ah, horo. Então vamos pelas etapas de One Piece. East Blue. Quem é o primeiro cara que aparece em East Blue como, entre aspas, inimigo do Luffy? Captain. É a Alvida, mas tipo, ela não tem risada, né? Não tem risada específica. Ela só apanhou? É, e foi chamada de fofinha pelo Luffy. Isso. Quem é essa gorda feiosa aí? Então acho que a primeira que nós temos é o Bag ou Boga para os mais E íntimos. como que riu o Bug? Eu esqueci, vai você. Lembra o seu personagem do... Bill Cipher. O Bill Cipher. É. Como é que... Quase. Tem que deixar mais rouco, que senão fica quase o Sop. E aí vamos pra fase do Sop, que é o Clarrador. O Clarrador não tem Não tem nada demais, não. Segue o jogo. Depois vem a do Sanji. Aí temos o Don Krieg. Eu não lembro dela ter nada de específico no japonês, mas no dublado... Como é que é a risada do dublado? Eu não sei. Vai lá, Amanda. Você que é o senhor. Isso! Mano, você mete um nariz, eu não sei como é que faz. Você coloca aqui, ó. Vira o patolino. Tem que ser aqui, ó. Deixa ela sair limpo aqui. Esquece. Você aí consegue? Parece o Glomer da Punk, né? Parece. Punk. Oh. Tá, então segue o jogo, vamos pro Arlong Park. Arlong Park. Aí sim a gente tem um cara que ri de acordo com a própria fruta, não é? Tem o cara que... Ou é só por causa do som Mas do tubarão? O tio tinha só aquele beiçudo lá, tinha só um tique falando tio, tio. Ou ele falava dando risada? Não. Era só um tique, né? Era só tchu. Tio. O Arlong, por exemplo, o Arlong ri como chá! Porque ele é um shark? Porque ele é um shark, não um tubarão. Agora eu entendi. Chá! É isso? Mano, sempre que você faz, eu acho que é o Usopp saindo de uma moita, assim, tacando estilingue na cara de todo mundo. É que tudo quando tem um eu toquezinho de Usopp fica melhor, na minha opinião. Eu gosto. Aliás, deixa eu fazer uma perguntinha aproveitando. E a risada do Zoro? Porque pra mim ele nem ri. No começo ele ri, pô, bastante. O McKenna não ri, não. Pouco, mas ri. No máximo ele fez um... Como é que é minha risada, Adri? Explica pras pessoas como é que é minha risada. Aquela risada que Quando você... o fã chega assim, fazendo uma palhaçada. Quando você tem que demonstrar um pouco de simpatia, mas você não tá nada afim, parece que tem um fio puxando assim, aí você faz assim, ó. Glauco, sorri pro cara, ele tá mó feliz de te E você encontrar. lá atrás, né, puxando a linha Glauco, pra sorrir, né? Sorri pro cara. Vagabundo. Beleza, depois de Arlong Park, a gente já dá uns pulos ali, Logtown, pá, no Logtown não tem acho que ninguém, beleza, eles descem ali. Vai pra Drum, lá no... Ah, Little Garden, é Little verdade. Garden. Mas Little Garden é depois de Drum. É antes. Tanto que a Nami é picada pelo inseto, fica doente, o inseto jurássico, e vai se curar em Drum. Mas vamos pros gigantes. E, inclusive, a gente faz bastante eles na leitura de mangá, eles estão bem em evidência no momento atual do anime. Pra quem não sabe do que eu tô falando, assiste aqui as nossas leituras de mangás interpretadas. Aliás, uma curiosidade, se chegar e quando chegar, teremos que trocar a voz do Brog. Não dá pra ser a mesma voz. Daria se eles não se encontrassem, mas aconteceu esse encontro. Eles estão cruzando Desculpa brabo. você que tá assistindo com spoiler, mas ele encontra com a voz do Jinbei, então vamos ter que trocar. Óbvio que o Mauro Ramos vai continuar fazendo o Jinbei, mas até lá eu vou pensar em alguém que deixe tão fiel quanto. Bom, mas vamos lá então. Os dois gigantes de Elbaf.
spin-off, Dory e Brog. Eu nunca lembro qual que é qual, mas enfim. O Dory é o que tem a barbona comprida e o Brog é que tem a barbinha loirinha, assim, mais curtinha. Eles não têm nada a ver com fruta nem nada, mas a risada deles é bem da hora. Manda aí um deles. O Brog é... Mano, dá pra ver o vácuo que fica na boca, assim, ó. Parece um cachorro, né? O Spike lá do Tony Jack. E o outro, se não me engano, é o... Isso. Parece que espreme aqui a garganta, né? Mas tá sendo enforcado. Parece eu quando pego o Adrian assim. É. Agora eu acho que a gente já chega em Alabasta, e aí não tem como não falar daquele marreco. Tem o Apple, mas o Apple, ele dá uma risada meio tiro, né? Porra, mano. Inclusive, live passada, você fez uma imitação do Nanete que ficou... Mas eu não lembro como eu fiz. Mas ficou bom, ficou bom. Vamos lá, e se a gente esquecer de alguém, coloca aqui nos comentários pra gente fazer num próximo vídeo, demorou? Vamos direto para o Mr. Zero? Será que já é pra ele mesmo? Eu já vi o Francisco mandando um tutorial, onde ele... Não, o Francisco aprendeu comigo. Então, diga para todos aqui que Não, estão isso é uma assistindo, o curiosidade. que você ensinou para Francisco Júnior? O Francisco sonhava já em fazer o Crocodile, ele ficava com a risada dele de marreco, assim, seco, sabe? Um marreco que tomava uns tapas no pescotapa, assim, né? E não é assim? É o que eu faria. É que qual que é o problema? A voz do Francisco é diferente da voz original do Crocodile. Então a voz do Crocodile, ela já linkava com o timbre da risada. E isso me incomodava no que o Francisco fazia. A interpretação muito boa nas falas, a gente fez uma troca muito foda ali no momento. Falou, mano, tá me incomodando, porque assim, você faz a risada igual da original, mas a tua interpretação, o timbre da sua voz é diferente da do original. Você vende na cara do Crocodile, fica ótimo, mas a gente precisa encontrar esse meio termo aí. Aí o que eu sugeri pra ele? De trazer na gargalhada arrastada, tipo... Sem ar. Então ficou meio marreco, mas ficou uma gargalhada meio arrastada. É, fica melhor mesmo. Mas, na minha humilde opinião, a melhor versão dessa risada é naquele episódio onde o Usopp tenta entrar na cabeça do Crocodile. E aí, quando ele entra na cabeça do Crocodile pra entender onde é que ele escondeu a bomba, sai isso aqui. Cala a boca, xarope! Eu tô tentando pensar igual o Crocodile, ué! Seus vermes! Skypiea, então. Jaya tem o vilão mais aguardado de todos os tempos de One Piece, confronto com o Capitão Luffy, que é o Mr. Kurohige. Barba Negra. Esse, mano, quando eu vejo você e o Vanderlan fazendo, eu não sei da onde vem o ar, eu não sei, sei lá. Eu não sei o que ele faz. O Vanderlan é bizarro, quando você assiste, você fala, cara, como é que você tá saindo desse cara? E você que também passou um tutorial, como é que foi que você ensinou isso pra ele? Porque como é que a gente teve que se virar? Eu lembro que tinha comentado com você falou, Falcão, me passaram uma escala aqui de 3 horas e meia aqui, e meio que não deu pra dividir, porque tinha um prazo curto de entrega. E eu falei, mano, a gente acabou de gravar Alabasta. E aí não tinha expectativa de chegar mais nada. E chegou o Stampede pra gente fazer. Olha isso. Episódio Ou seja, 130. Defina todos os personagens em uma semana. E quem que abre o filme? Eu não sei. É ele mesmo. Cambada de vagabundos. Eu amo esse início de filme, cara. E assim, graças a Deus, como é uma participação pequena, não pediram teste. Eu falei pro Vanderlan, eu preciso que você treine isso aqui, ó. É uma risada assim, começando com Z, aqui no meio dos dentes. Eu na frente dele, assim, eu preciso que você treine isso aqui, ó. E partindo disso, você vai abrir cada vez mais. Aí, cara, o Vanderlan fazendo... Você imagina aqueles estádios de futebol antigo com aquelas catracas velhas girando ao mesmo tempo, assim, né? Parece uma voz de catraca de futebol antigo, né? Cara, se você já recebeu o Vanderlan aí na sua cidade e foi ver ele fazer isso ao vivo num evento, tenho certeza que ficou impressionado. Se você não viu ainda, quando tiver oportunidade, não perca. Ver ele fazendo isso ao vivo é um show, cara.
O do Flamingo, na verdade, uma coisa que eu achei muito legal, o Marconato se esforçou muito pra fazer a risada do... E ele consegue fazer, só que teve um momento que ele fez meio... E eu achei do caralho esse mesclado com... Aí a hora que eu olhei assim, ele falou, não, Glaucão, não é isso. Eu falei, mas eu gostei disso também. Vamos usar como um acréscimo, uma forma de variar um pouquinho. Então ficaram as duas risadas, dependendo do... Se sair essa, não bloqueia, segue com a interpretação. Se eu realmente achar que ficou descompassado, a gente muda e você volta pra clássica. A maioria ficou a clássica, mas quando ele solta o... Ficou legal pra caramba. Um punzinho do lado, no canto da boca, porque a técnica, pelo que eu Mas a entendi, maioria é você gargalhar com a boca fechada. É, mas a maioria ficou... Mas é diferente, o seu sai, sei lá, ó. Aí acaba, né? É. Rápido, né? Sei lá, o que é isso, cara? É muita criatividade pra fazer risada. O Skypiea tem quem? Ah, tem o próprio Enel, tem uma risada dele. Você lembra como é que é a risada do Enel? Eu não lembro não, refresca a nossa memória. Um dos capangas dele lá que luta com o Chopper, que ele fica enfurecido mordendo o próprio beiço, você lembra? Pode crer, aquele que luta com o Chopper. Que coisa bizarra. Babei aqui, que nojo. Depois partimos para Water 7 e Enies Não, Lobby. temos as Olimpíadas lá do Fox. O Foxy! O Foxy! Lembra da do Fox? Não. E por que é isso daí? Alguém sabe se tem a ver com a fruta ou não? Talvez tenha a ver com alguma onomatopeia sobre a raposa, porque é Fox e a raposa prateada, se eu não me engano. O japonês joga com onomatopeia, né? Então pode ser isso. Tem o... Eu esqueci o nome do gurilão lá, que é um capanguinha. Capanga dele? Ele ri também de forma engraçada, ele fica... Sabia que ia ser legal fazer com você esse vídeo. Parece que você comeu farofa. Parece quando você come uma farofa e quer dar risada, só que não pode explodir a farofa da boca. Quando a gente tiver numa festa entre amigos, assim, a gente estiver bêbado, vamos rir assim dos outros? Eu já faço isso quando eu tô... Eu geralmente estou nesse estado quase todo final de semana. É. Exatamente. Então agora a gente entra em Water 7. Dentro de Water 7 eu não tô lembrando de ninguém. Mas... dentro de Ohara. Sim! Quando a gente entra nesse flashback, temos uma parada muito forte para ser destacada. Uma parada que alivia a tristeza do seu coração. E que foi mencionado novamente no mangá de uma maneira muito bonita. Não vamos falar de spoiler não, mas foi mencionado, ok? E ele ensina a Robin a dar a risada igual a dele. Na verdade é meio que uma lição de que, já que tá tudo ferrado mesmo, se você sorrir, você pelo menos alivia as coisas na sua vida. Então sorria, garotinha. Então ficou... E é bonitinha ela tentando fazer, né? Tem um amigo meu que eu sempre falei que ele tem essa risada, cara. Ele sempre teve a risada do Saul. Ele geralmente também tá nesse estado que eu também tô. E sei lá, às vezes ele não tem força pra rir de tão mamado que ele tá. E aí ele... ele só fica jogado assim, ó. Aí ele vê alguma coisa engraçada e ele fica... Parece que ele não tem força pra abrir a boca pra rir. E tem 3 versões dessa risada, né? Tem a versão do Saul, tem a versão da Samira na Robin e depois tem a Gigi fazendo ela pequenininha, que ficou muito fofa, a Robinzinha, criancinha fazendo... Apesar dela estar chorando em vários momentos, rindo e chorando. E vamos falar sobre rindo e chorando mais pra frente quando chegar ali em um ano, mas estamos quase lá. Vamos lá então, agora o assunto fica sério, porque depois de Enies Lobby, a gente chega em Thriller Bark. E o próprio tripulante da tripulação dos Chapéus de Palha tem uma risada muito peculiar que a galera ama. Já começa daquele jeito. É o nosso caveirão Brook. Esse aí você não teve trabalho, eu tenho certeza, porque o gênio que fez deve ter tirado logo de primeira. E eu já vi ele ensinando no canal, tem corte disso em alguma live, acho que na live especial de Thriller Bark ele já passou um tutorial pra gente. É verdade, a Thriller Bukai. E segundo o que eu lembro, o que eu lembro dele ensinando é, você começa com jogando lá embaixo,
baixo, jogando na barriga, Sério? e depois você ataca a cabeça. Yo! Ó, Essa eu consegui! tá vendo? Vocês podem brincar fazendo as risadas em Quem casa. aí consegue mandar a risada do Brook? Mas, nessa temporada, o próprio vilão da temporada tem uma risada peculiar e muito engraçada. Essa eu não consigo fazer, não. Ficou boa. Essa é boa pra quem consegue mais Gralha, agudos, é. voz de gralha, né? É, Quem tem voz de exatamente. gralha, natural, assim como o Joe, é fácil fazer. Obrigado, eu não queria me gabar. Mas também temos a da Perona. Tem um tutorial também da Rebeca ensinando a fazer a da Perona. Essa E eu que ensinei é ela a nível fazer. expert. O que você ensinou pra ela? Conta pra gente. Justamente pelo nome da fruta. Que é? É Horo no Mi. Horohoronomi. Tem uma hora que parece um galo. Parece um peru, né? É, um peru. Eu jogava South Park, tinha Não. um de Natal lá que você tinha que caçar os perus, era o mesmo barulho. Não, a estreia da Perona também foi em... como é que eu falei o nome do filme? Em Stampede. Stampede, exatamente. Ela sai de cena fazendo a risada. E todo mundo já viu como é que ia ficar ali. E o legal é que a Rebeca conseguiu reproduzir muito rápido, que ficou igual ao original. Igual. A E voz ela ficou fazendo muito a próxima. mesma coisa da outra risada que eu falei, a do Vanderlan. Você fica embasbacado vendo ali a técnica, parece que não sai Os dela. fantasminhas cruzando. Isso também é da hora quando eu peço pra ela fazer. Perona. Vamos pra Sabonde. Tem só o Duval apanhando, virando o Bob Esponja no dublado, né? Ah, é verdade, teve a versão... O Duval fez a risada do Bob Esponja. Por quê? Ele fez a voz do Bob Não Esponja, chega a ser Glauco. risada, mas é que ele apanha, tipo, fica... E aí fica... Porque era uma imitação do Sandy, logo o Sandy é o Wendell é o Bob Esponja. Quem pegou essa? O Kizaru tem alguma... É uma risada preguiçosa, né? É, totalmente lesma, né? E o Alkid, a gente deixou passar? É assim mesmo. Você não fala, ia esquecer dele. É, lembra que a gente ficava zoando, cara, quando a gente se deu conta que o ataque dele demorava 3 dias. Nossa, mano, uma lesma. O ataque dele demora 3 dias e nós ficamos 5 dando risada. Ó, aí mudava Ice Time pra Ice. Ei. Opa, pera um pouquinho aí, gente. Francamente, vocês, hein? Bom, beleza. Então, depois a gente vai Impel Down. pra Impel Down. Hannibal não, Porco Magellan Bunny. não ri, só peida. Ivankov! Mas a Ivankov tem a risada bem escandalosa, assim, porque é o show dela, né? Exatamente. E ficar muito bom. Lembra daquele do Nando vindo aqui? Nossa, foi bom demais. Ficou bonito o trabalho do Nando na Ivankov. E me ajudou muito, porque o próprio jeito de falar a travesti foi o Nando que trouxe esses conhecimentos, tudo assim, de bacana, assim, tá ligado? Então ficou muito bonito o trabalho dele, ficou muito legal. Eu me sinto honrado de ter um colega desse no elenco de One Piece. E talentoso, né? Meu Deus do céu. Tá maluco. Cantamos até Simone lá. Como uma deusa. Partimos de Impel Down, fugimos da prisão, estamos entrando em Marineford. Logo encontramos ele, Lo Bigode Branco. Na verdade, a gente tentou fazer muito próximo do original, mas eu priorizei muito a interpretação do Moreno. Porque Esse tem a ver com a fruta, não tem não? se puder colocar a risada do original aqui, eu não tô lembrando como é que é, mas o Moreno tentou fazer, saiu uma coisa muito divertida, mas um pouquinho diferente do original, que ficou... Ficou legal. E aí é um pouco fazendo alusão à fruta dele, né? A Gura no Mi. Gura no Mi. E nós ficou...
Os reis do Iê, Iê, Iê. Ficou um nome do filme dos Beatles, gente, tá bom? Entramos em Sabão de novo. Voltamos para pra Sabão de... Veio os Mugiwara Mamado. Mas a gente não teve risada deles, né? É. Só eu que coloquei uma do Wendel lá, né? Fazendo o Sandy falso. Vamos, cara, a gente tá atrasado, cara. Temos que pegar os caras, cara. Caras. Mas isso é você zoando o próprio Wendel, né? Zoando. Essa viagem tá muito louca, né? Vamos descer, vamos subir, cruzar uma Grand Line. Parece que eu tô na jornada o ali. Vanderdecken não tem risada, ele tem um cacuete no fim da fala, que ele fala tudo que ele confirma, ele fala eu acho no final. A Shirahoshi vai ser minha, eu acho. E por que eu acho? Ficou muito engraçado esse lance do eu acho. De onde veio isso? Ai, cara, não lembro como é que ficou no japonês, mas eu lembro que era exatamente isso, era uma coisa de... É tipo o sim do Mr. Tree? Não, conotava uma parada de você afirmar com dúvida. Como é que se afirma com dúvida? Aí a gente achou o eu acho lá, eu acho. Ficou legal. Não, eu tenho aqui tudo na minha mão. Eu acho. E aí a gente vai pra Punk Hazard. Esse... Não, tem o... Opa! O Ryuboshi, um dos príncipes. Pode crer! Na Era versão impossível! dublada. Era impossível não rir junto! Era impossível você não rir junto, mesmo que você não achasse graça da piada. Se você ouve esse personagem rir, você vai acabar rindo junto. Conte quem é. É o Rodrigo Cáceres, nosso amigo talentosíssimo, humorista, comediante, ator, dublador. Aí ele faz, inclusive, Patrick Star Show aí. Ele faz um personagem importante, que eu não lembro o nome, porque eu não assisto, Patrick. Tava na live passada aqui com a gente. Tava na live com o Macaco Neutro. Ele fez o Ryuboshi. Eu pedi pra ele fazer com a voz do Zacarias e a risada do Ryuboshi é a risada do Zacarias escrachado. É muito parecido... Ai, cacete! Ele faz melhor, né? Então por isso que você escalou. Na hora, quando você ouviu a risada, você já assemelhou a imitação de Zacarias do Rodrigo e aí as coisas se juntaram e aí virou isso daí? Não, então, porque eu falei, só tem na dublagem. No original não é desse jeito. Não tinha nem risada no original. A gente que meteu as risadas quando ele batia umas boquinhas felizes. Então ele ria do nada. Se não são, é me redor. Na Ilha dos Homens Peixe tem o Rory Jones. E ele ri? Sim. Rory Jones, inspirado no Michael Jackson do Jackson 5, Eu fico pensando, na época. no mangá, vem a onomatopeia da risada? Vem. A gente quando pega, às vezes pega um fufu da vida. Mas Isso é a uma minha brisa dúvida muito é, você que acompanha há muito mais tempo, Patrick e sua gangue, teve alguma mudança para a versão falada de One Piece com relação à lida? A escrita? A escrita? Coloca aí nos comentários aí para orientar a galera. Nossos experts. Aliás, tem a primeira aparição da Mama, Peixe. a Ilha dos Homens Peixe. Que já apareceu no filme Red, já pela dublagem, né? Ela, assim como alguns personagens, tem uma risada em cima do próprio nome. É. Mama! A Adriana faz perfeito. Ela faz perfeito. Faz melhor que o original. Ela faz... Mama! Beleza, então... Punk Hazard? Vamos pra Punk Hazard. Punk Hazard, nós encontramos ele, o cara mais odiado, na opinião geral, de One Piece. É o mais odiado? Eu adoro, Eu gosto. mas tem muita gente que odeia ele. Tem muitas razões pra odiar ele, mas é que a gente olha a interpretação do estilo do personagem, né? Eu acho ele divertidíssimo, cara. Sim. Como personagem, Sim, demais. é que ele é muito demoníaco, né? Fazer o que fez com as crianças a troco de grana é foda, né? Mas ok, assistam Punk Hazard. E qual é a risada dele? Parece quase que uma tiração de sarro, né? A risada dele, né? E ele vai caindo, né? E por que é isso? É porque é uma fumaça? É porque é a fruta dele? É gasnomia, né? A fruta dele. Talvez seja onomatopeia de vazar o gás. Talvez seja isso. Será? Dizem seja aí. isso. Diz aí a galera expert. Diz aí. Então, eu acho que com isso nós chegamos ao fim do que temos dublado até agora e não dá mais pra falar nada, né não? Se fosse falar mais adiante, qual que seria o próximo? Nekomamushi, pela história? Se fosse falar do original? Nekomamushi. Então paramos aqui e continuamos caso a dublagem alcance novos voos. E se você que está assistindo o vídeo lembrou de mais algumas que a gente deixou de mencionar, escreve aqui embaixo,
a gente faz um segundo vídeo com os nomes que vocês escreveram dos personagens. Demorou? Demorou. É isso aí, galera. Beijo e Valeu por abraço pra assistir. vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui se você curtiu as risadas de One Piece. Deixa o like, hype esse vídeo aqui, moleque, moleca. E até o próximo. E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens!